Olha só, um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determinar a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga pontiforme, Qzinho, colocada no ponto P, nos seguintes casos. O Qzinho igual a 2 microcoulombs e a letra B, o Qzinho igual a menos 3 microcoulombs. Vamos lá? Num certo ponto P, está aqui o ponto P, existe um campo elétrico horizontal, tá aqui, sentido esquerda para direita, então esquerda para direita, para vocês entenderem aqui o desenho. E esse campo tem um valor, que é de 6 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. É isso aí, letra A. Calcule a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica. Então, calcule o valor da força elétrica, indique também a direção e o sentido para quando esse ponto for ocupado por uma carga de 2 microcoulomb. 2 microcoulomb. Essa é a letra A. Na letra B, ele quer a mesma coisa, o valor da força, a indicação da direção, do sentido, mas dessa vez é quando esse ponto for ocupado por uma carga de menos 3 microcoulomb. Ok? Então vamos de letra A. Bom, o que ele está pedindo é módulo, direção e sentido. Então, se nesse ponto aqui a gente colocar uma carga, vai surgir uma força, ok? Então vamos lá. Qual é o valor dessa força? A gente sabe que o campo é a força dividido pela carga. Está lá na formulinha. O campo vale quanto? 6 vezes 10 elevado a 5. Ó, o valor do campo já foi dado pelo problema. A força, não sei. A carga colocada, a carga é essa aqui, ó, 2 microcoulomb. Lembrando que micro é 10 a menos 6. Então fica 2 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, faz um jogo, né, rápido, como se fosse uma regrinha de 3. 1 vezes F dá F. 6 vezes 2 dá 12. Vezes 10. Aí você está multiplicando, não está multiplicando? Na multiplicação a gente soma esse com esse. A gente soma os expoentes, tá? De novo, ó. 6 vezes 2, 12. 10 a 5 vezes 10 a menos 6, repete o 10, soma os expoentes. 5 mais 1 menos o 6 fica menos 1. Newton, a gente dá uma arrumada para deixar, né? Lembra do macete aqui, ó? Para esse menos 1 sumir, ó, eu aumento mais 1, ele desaparece e aí eu diminuo aqui uma casa. Então, resposta, 1,2 newtons. Muito bem. Então, isso aqui é o valor da força, é o módulo. Direção. Direção é sempre a mesma da força, tá bom? Direção do campo é a mesma da força, direção da força é a mesma do campo. Se eu souber um, eu sei o outro. O problema disse que o campo tem direção horizontal. Então, essa força que vai atuar sobre essa carga aqui colocada é uma força da mesma direção do campo, que é horizontal. Então, resposta horizontal. Sentido. O sentido. Agora vamos fazer aquela análise. Se a carga colocada é positiva, campo e força têm o mesmo sentido.
Se a carga colocada é negativa, campo e força é sentido contrário. Bom, a gente sabe que o sentido, segundo o exercício, é da esquerda para a direita. Se a carga colocada é positiva, vai manter o mesmo sentido. Então, qual é o sentido dessa força? O sentido é esquerda para a direita. Esquerda para direita. Foi feita a letra A, ok? Revisando a letra A rapidinho. No ponto P tem um campo elétrico que vale isso. Letra A. Se colocar uma carga de 2 microcoulomb nesse ponto, qual vai ser o valor da força que vai surgir? Fórmula, números, a força é 1,2 newtons. Qual a direção dessa força? A mesma do campo. Qual era a direção do campo? Horizontal. Qual o sentido dessa força? Esquerda para a direita. Então, a força é a mesma porque a carga colocada é uma carga positiva. Então, a força vai ser a mesma. Ok? Qual vai ser a força, a direção e o sentido sobre uma carga colocada no campo, colocada no ponto P, uma carga de menos 3 microcoulomb. Como a gente vai trabalhar com o módulo, né, o valor da carga entra sem o sinal. Tá? Então, qual é o valor do campo? Bom, o campo é o mesmo. Né? O valor do campo era quanto? 6 vezes 10 menos... Aliás, 6 vezes 10 a 5. Qual a força que vai surgir? Não sei qual é o valor da carga. Menos 3 microcoulomb. Então vai ficar 3... Micro é 10 menos 6, então 3 vezes 10 menos 6. Vai multiplicar e cruza aqui, ó, força igual 18 vezes 10 menos 1 newtons. Né, ó, 6 vezes 3, 18. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 6, repete o 10, somos expoentes, menos 6 mais 5 dá menos 1. Se eu voltar mais uma casa, nós temos 1,2 newtons. Direção. Bom, direção de qualquer campo elétrico é o mesmo da força elétrica. Se eu souber um, eu sei o outro. Então, direção horizontal. Porque o exercício me disse, dá uma olhada no exercício aí de novo, o exercício me disse que a direção era horizontal. Sentido. Qual vai ser o sentido da força que vai atuar nessa carga? O sentido vai ser o seguinte: se a carga que a gente coloca lá no ponto for positiva, o sentido é o mesmo do campo. Agora, se a carga colocada for uma carga negativa, vai ter sentido contrário. Então, a carga colocada foi negativo na letra B. Então, carga é negativa, o sentido vai ser contrário ao sentido, o sentido da força vai ser contrário ao sentido do campo. Então, se era esquerda para direita, vai ser direita para esquerda. Direita para esquerda. Tem muitos conceitos parecidos. Sentido, direção, direita, esquerda, direita, mesmo sentido, sentido contrário. Então, olha a aula de novo, né? Assiste a aula várias vezes, dá pausa, para que isso possa ser entendido aos poucos.